pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui do nosso canal, né? Hoje nós vamos falar sobre a cartografia, entendendo dentro da cartografia os aspectos de curva de nível para definição de relevo. Olha só quantos conceitos nós vamos trabalhar. Cartografia, documento, cartas, mapas, grafia, descrição. O que significa isso, pessoal? Olha só, a cartografia é a arte, um conjunto de técnicas utilizadas para descrever, grafia, escrever, descrever em documentos o espaço. Então, o que a gente pode considerar, gente? Os elementos da cartografia são importantes elementos usados na representação do espaço. Uau, que legal, pessoal. Olha só. Como representar o espaço geográfico? Essa nossa aula, ela tem uma finalidade de abarcar duas grandes habilidades aqui da matriz das ciências humanas voltadas para o Enem. A habilidade 6, que pede para você interpretar diferentes representações, olha só, diferentes representações gráficas, nós vamos construir um gráfico aqui do lado, um gráfico de um perfil, e diferentes representações cartográficas no espaço. Então aqui a gente vai cumprir bem essa habilidade 6, né? E essa habilidade 26, né? Nós vamos identificar em fontes diversas o processo de ocupação do meio físico e as relações dessas interferências do meio físico da vida humana. Bom, pessoal, isso aqui é um dos objetivos mais importantes assim trabalhados, né, no Enem. Né? Existe lá um grande percentual de questões que trabalham a ocupação e o uso do solo. Ocupação e uso do solo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar essas duas habilidades. Nós vamos representar o espaço cartográfico, né? E vamos também verificar algumas formas de uso do solo, que são ideias muito recorrentes aí no nosso exame. Beleza? Vamos lá. Na parte de cartografia, a gente vai verificar as curvas de nível. Olha só, curvas de nível. O que é isso aqui? Como eu posso definir as curvas de nível? Curvas de nível são linhas de mesma altitude. São linhas traçadas unindo pontos de mesma altitude no relevo. Essas curvas de nível também podem ser chamadas de, que nome esquisito, mas é a mesma coisa, isoípsas. Isoípsas. O que é isso, professor? Isoípsas. Isoípsas, cada uma dessas linhas aqui são isoípsas, ou seja, curvas de nível, curvas que unem pontos de mesma altitude no relevo. Aqui eu tenho uma curva de nível que mede 100 metros de altitude, altura em relação ao nível do mar. Aqui eu tenho a união de 200 metros, 300, e aqui no meio deve passar um pouquinho, 310. Com certeza se trata de uma elevação. Surge um novo conceito aqui para as curvas de nível, a cota. Cota. E eu posso até identificar essa cota aqui no mapa. Cota 310. O que significa? O ponto mais alto do relevo aqui é esse ponto aqui, que deve chegar a 310 metros. Está representado, né? São valores, né, considerados valores de altimetria. Altimetria, ou seja, as aferições, né, das altitudes. Vocês já devem ter visto isso. O que é altitude? Altura em relação ao nível do mar, né? Então, a gente pode colocar isso aqui. Perceba que de uma curva de nível para outra, né, existe uma diferença de 100 metros. Né? Então, para cá 100, para cá 200, 200 para 300. E essa diferença aqui, a gente chama na análise das curvas de nível, a gente chama de equidistância. No nosso exercíciozinho aqui, que a gente construiu, representou, a equidistância vai ser 100. Tá? Esse exercício aqui tem equidistância 100. Por quê? Eu estou percebendo que entre uma curva de nível e outra, nós vamos ter 100 metros de altitude. Bom, outra ferramenta que a gente pode utilizar aqui agora para poder colocar nossa
nossa observação sobre essas variações de relevo, né, é a produção de um perfil. Olha aqui que legal, ó. A gente pode fazer isso aqui com tranquilidade, ó. Agora a gente vai conseguir estabelecer um corte. Vamos lá? Vamos imaginar que aqui eu tenho 0. Aqui é a base, é o nível do mar. 0 metros. Feio isso, né, gente? Mas é assim mesmo, ó. 0 metros, né? Aí aqui eu posso vir colocando, ó, estratificando 100, 200, 300. E aqui eu vou conseguir colocar todas as minhas variações altimétricas. 100, 200 metros, 300 metros. Próximo seria 400, eu vou embora. E aqui eu vou verificar a extensão em quilômetros. Como que eu posso fazer isso? Vamos transportar? Vamos pegar um ponto aqui a 100, olha só. Aqui é 100. Então eu vou, ó, vou trazer para cá. Achei um ponto aqui, ó. Perpendicular, eu vou achando. Vou traçar outro ponto aqui, nos 200 metros. Vou trazendo perpendicular. Olha como a construção desse gráfico é bem legal, bem tranquilo. Você pode usar o paralelismo aqui das linhas e ir identificando. Ó, 200. Aqui eu vou pegar mais um ponto, 300 metros. Ok? Vou pegar aqui. E eu vou trazer para os 300 metros. Tracei mais um ponto. Uau, que bacana. Tá, do lado de cá, a mesma coisa, ó. Aqui, 300 metros. Acompanha a curva de nível. E aqui eu vou trazer para cá 300 metros. Ok? Aqui, 200 metros. Essa curva de 200 metros, tá aqui ela. Olha aqui. Usando a mesma técnica do paralelismo aí na construção do gráfico, aí eu vou e trago aqui. Cheguei em outro ponto. Olha só. 200 metros, 200 metros. E aqui, turma? Aqui eu tenho a curva dos 300 metros. Eu vou chegar até aqui. Opa. 100, né? 100 metros. Aqui. 100 metros. Tá, vamos definir a nossa forma de relevo? Vamos lá, saindo do zero, nível do mar. 100 metros, tá subindo. 200, 300. Tá, Emerson, lá no meio vai ser 310. O máximo que vai subir muito pouco aqui assim, né, pessoal? Vem a 300 de altitude. Aqui eu começo a rebaixar. Ó que bacana. Tá. Legal. No meu corte AB, né, eu acabei de originar uma forma de relevo, que é o quê? Um planalto, né? Essas estruturas geológicas antigas, que ficam aí na casa de 200, 400 metros, sofreram um grande processo de erosão, ou seja, a erosão ela é maior do que a sedimentação. Veja o processo erosivo trabalhando aqui com escarpas laterais, estruturas tabulares, e essa forma de relevo chamada de planalto, vamos colocar aqui, chamada de planalto, que é base na estrutura geológica brasileira, né? Base na estrutura geológica brasileira são estruturas antigas, cristalinas, planas. Se a gente tivesse que ocupar isso aqui, né? Definimos aqui, colocamos aqui um planalto como forma de relevo, né? Colocamos esse planalto dentro de um perfil topográfico. Isso aqui que a gente acabou de construir é o chamado perfil topográfico. Por que perfil? Perfil que a gente está vendo de lado, né, gente? Então, olha aqui, perfil topográfico. Vamos estabelecer a ocupação desse perfil? Porque esses espaços naturais eles não vão ficar necessariamente como espaços naturais a vida inteira. Vou pegar aqui duas ideias que já apareceram no Enem. O cara te cobra assim, coloca uma área aí, define uma área para a gente colocar uma hidrelétrica. Imagine que eu tenho aqui, né? Com certeza, as estruturas tabulares aqui, né, não são interessantes. Porque aqui a formação de rios pode acontecer? Pode, claro que pode acontecer. Beleza, mas aqui não tem queda d'água. Vai ter que inundar uma área muito maior para represar. Então, o que vai acontecer? O ideal é você utilizar terrenos como esse. Olha o nosso rio aqui descendo. Né? Esse nosso rio aqui representa
um rio de planalto, muito comum na estrutura hidrográfica brasileira, que é um rio que vai atender muito bem a nossa hidrelétrica. Por quê, pessoal? Aqui, ó, as quedas d'água, né? Elas vão ser responsáveis, né, por facilitar aqui esse aproveitamento e a geração de muitos megawatts de energia aqui. Já essa área aqui é menos íngreme, né? Então, e a ocupação agrícola e a produção agrícola? É bem melhor que ela... Aqui não vai ocorrer. Aqui está meio íngreme, pode ser utilizado. Mas é muito melhor que o sistema de produção agrícola aconteça onde, gente? Lá na região planáltica. Aqui na estrutura tabular, na região plana, onde vai facilitar a mecanização e vai facilitar também o uso dos processos de irrigação da água aqui. Essa forma de planalto que a gente definiu, ela é muito comum no Planalto Central, né? São as chapadas, né? As formações tabulares do Brasil Central. Legal. Nessa aula de hoje a gente trabalhou aqui com elementos da cartografia, de aspectos físicos, bem interessantes, das curvas de nível, conteúdo do primeiro ano, nessa cartografia, né? A gente falou do sistema de ocupação e uso do solo, por uma hidrelétrica e por um sistema de produção agrícola, conteúdo do segundo ano. Tudo isso pode e deve ser revisado para o terceiro ano. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.